IPI reduzido e carros mais baratos até o fim do ano. Cesta básica com impostos cortados em 18 itens para ajudar no orçamento familiar. Desonerações que podem fazer a diferença no bolso do consumidor e que ganharam um reforço recentemente. Os smartphones terão uma redução de mais de 9% nos impostos. Mas os municípios menores não acharam graça nessa história. Os cortes podem se refletir no repasse do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. Nosso fundo de participação cada vez vai diminuindo mais, né? E nós ficamos muito preocupados, porque a nossa responsabilidade é muito grande, a saúde, a educação e o funcionário público, então isso reflete muito e vai tirando a oportunidade da gente fazer aquela gestão que a gente planeja durante a nossa campanha eleitoral. Com os cortes, o governo federal abriu mão de quase 9 bilhões e 500 milhões de reais. Parte desses valores seria repassado para o Fundo de Participação e depois dividida entre os municípios. Dessa maneira, os mais prejudicados são aqueles com até 10 mil habitantes, cujos repasses do FPM representam até 70% das receitas municipais. E com menos dinheiro, os prefeitos precisam rever as contas. Ainda que tenha 25 mil habitantes, a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para Tupaciguara vai ser delicada. E nós não podemos desanimar, nós temos que pensar que nós temos que viver naquela matemática que nós vivemos, que 2 e 2 são 4, onde que você gasta mais que você ganha, não dá certo. Então nós temos que gastar de acordo e temos que administrar dessa maneira. Por ter outras fontes de recursos, o prefeito de Uberlândia, Gilmar Machado, vê com bons olhos as renúncias fiscais do governo federal, como forma de impulsionar a economia. Temos que ver também o seguinte, se não tivesse essa exoneração, nós teríamos uma taxa de desemprego muito grande. Então, você perde um pouco de receita, mas em compensação você ganha emprego, que é fundamental. Porque se eu tivesse um punhado de gente desempregada, e graças a Deus o Brasil hoje está a pleno emprego. Então, você perde em uma área e ganha em outra. Então, é por isso que você na hora de montar ele ideal, você tem que ter essa visão. Mas Gilmar ainda terá que driblar uma diferença entre 200 e 250 milhões de reais entre o orçamento estimado para esse ano e o real, que segundo o próprio prefeito, não vai passar de 1,5 bilhão de reais. O nosso foco não é só ficar esperando os recursos de Brasília. Nós vamos começar também a ter iniciativa própria, criando exatamente novos mecanismos a partir da questão da agricultura familiar e também da reciclagem, que eu vou intensificar muito fortemente as nossas cooperativas de catadores e, ao mesmo tempo, implementar a indústria do lixo, que ela é importante, que Uberlândia está muito atrasada em relação a outros municípios.